Se você está ouvindo isso agora, talvez ainda haja tempo. Talvez. Porque algumas trilhas não são caminhos, são convites. E a Serra dos Órgãos guarda um segredo que não aparece em mapas, não está em placas e não gosta de ser lembrado. A última pessoa que tentou contar o que aconteceu lá nunca terminou a frase. Ela apenas disse: não era a mata que nos observava, era algo que aprendia. E então desapareceu. Meu nome não importa. O que importa é que eu sobrevivi. E mesmo assim, uma parte de mim nunca voltou daquela trilha. Tudo começou como qualquer aventura inocente. Eu e meu amigo Rafael decidimos fazer uma trilha na Serra dos Órgãos, numa manhã cinzenta de inverno, dessas em que a neblina se agarra às árvores como se a floresta estivesse respirando. O plano era simples: subir, fotografar, passar algumas horas no mirante e voltar antes do pôr do sol. Mas, desde o primeiro passo, algo parecia errado. O silêncio era espesso demais. Não havia pássaros, não havia vento. Só o som dos nossos próprios passos esmagando folhas mortas, como se estivéssemos pisando em algo que não queria ser perturbado. A trilha era estreita, serpenteando entre rochas úmidas e árvores altas, com raízes grossas emergindo do solo como dedos tentando agarrar quem passasse. A neblina tornava tudo opaco, e às vezes eu tinha a estranha sensação de que o caminho atrás de nós desaparecia logo depois que avançávamos, como se a floresta estivesse se fechando lentamente, nos engolindo centímetro por centímetro. Rafael brincava, tentando aliviar a tensão, mas seu riso soava forçado, o tipo de riso que nasce mais do medo do que da diversão. Depois de cerca de 1 hora, começamos a ouvir algo. No início parecia apenas o eco distante de passos, mas eles não coincidiam com os nossos. Às vezes vinham à frente, às vezes atrás, às vezes pareciam caminhar ao nosso lado, na mata fechada, onde ninguém poderia estar. Perguntei a Rafael se ele também estava ouvindo. Ele parou, respirou fundo e respondeu com a voz trêmula: "Você também ouviu alguém chamar seu nome?" Eu não ouvi meu nome, mas ouvi algo pior. Era um sussurro, um som arrastado, quase um sopro, que parecia surgir de todos os lados ao mesmo tempo. Não dava para entender as palavras, mas dava para sentir a intenção. Não era um pedido de ajuda, era um convite. Um chamado antigo, profundo, como se algo ali soubesse exatamente quem éramos e estivesse nos esperando havia muito tempo. Tentamos ignorar. Continuamos subindo. A neblina ficou mais densa e a trilha começou a se dividir em bifurcações que não apareciam no mapa offline que tínhamos no celular. A bússola girava sem parar. O GPS perdeu o sinal. O relógio marcava 1 hora, mas parecia que já estávamos ali há um dia inteiro. O tempo começou a se comportar de forma estranha, ora acelerando, ora se arrastando como se cada segundo pesasse toneladas. Foi então que encontramos a primeira coisa que não deveria estar ali. No meio da trilha havia uma mochila jogada no chão, velha, rasgada, coberta de lama seca. Dentro dela, um caderno. As páginas estavam úmidas, mas ainda legíveis. Eram anotações de alguém que havia feito aquela trilha antes de nós. No começo, eram registros comuns. Datas, altitudes, observações sobre o clima. Mas à medida que avançávamos nas páginas, a escrita mudava. Tornava-se irregular, desesperada. Frases cortadas, palavras repetidas, e uma sentença aparecia várias vezes, rabiscada com força crescente. Não siga as vozes, não confie no caminho, não fique sozinho. Rafael ficou pálido. Ele sugeriu que voltássemos. Eu concordei imediatamente, mas quando nos viramos, a trilha simplesmente não estava mais lá. Onde antes havia um caminho claro, agora só existia mata fechada, espessa, impenetrável.
árvores que não reconhecíamos, pedras que não lembrávamos de ter visto. Era como se estivéssemos em outro lugar, embora nossos pés não tivessem saído do chão. Foi nesse momento que Rafael ouviu algo que eu não ouvi. Ele se afastou alguns passos, com o olhar fixo em um ponto entre as árvores. Eu o chamei. Ele não respondeu. Caminhou lentamente, como alguém em transe. Quando tentei puxá-lo, ele se virou para mim com um sorriso que não era dele. Um sorriso vazio, estranho, como se seu rosto estivesse apenas imitando uma expressão humana. Ele disse: "Eles me chamaram, disseram que eu estava atrasado." Então ele entrou na neblina. Corri atrás dele, gritando seu nome, sentindo o coração bater tão forte que parecia querer romper meu peito. Mas a floresta mudou novamente. Cada direção parecia igual. Cada árvore, idêntica. A neblina me cegava. Eu ouvia passos, mas não sabia se eram meus ou de outra coisa. E entre os sons da mata, ouvi vozes. Muitas. Algumas sussurravam meu nome. Outras riam. Outras choravam. E algumas imitavam a voz de Rafael pedindo ajuda, pedindo para eu segui-lo, pedindo para eu não deixá-lo sozinho. Foi então que me lembrei de uma frase que meu avô dizia quando eu era criança. Nem toda voz que soa humana vem de algo humano. Na época, parecia apenas superstição. Naquele momento, parecia um aviso tardio. Tentei manter a sanidade. Andei sem rumo por horas, ou dias, eu não sei. O tempo deixou de existir ali. Encontrei marcas nas árvores, como se alguém tivesse tentado gravar símbolos com unhas. Encontrei roupas rasgadas, presas em galhos altos, como se tivessem sido arrancadas de alguém à força. Encontrei pedras empilhadas em padrões estranhos, formando círculos imperfeitos, quase rituais. E em cada lugar sentia a mesma coisa, a certeza absoluta de que não estava sozinho. Nunca estive. Em determinado momento, encontrei outra pessoa, ou algo que parecia uma. Era uma mulher sentada sobre uma rocha, com roupas de trilha antigas, cobertas de sujeira e folhas secas. Seu cabelo estava embaraçado, o rosto pálido, os olhos fundos. Perguntei se ela estava bem. Ela levantou a cabeça lentamente e me encarou com um olhar vazio, quebrado. Quando falou, sua voz saiu como um eco distante, como se viesse de dentro de uma caverna. "Você também ouviu eles te chamarem?" Ela me contou que estava ali havia 3 dias, ou 3 semanas, ou 3 meses. Ela não sabia mais. Disse que entrou na trilha com o marido. Disse que, em algum ponto, ele ouviu algo que ela não ouviu. Disse que ele seguiu a voz. Disse que nunca mais voltou. E então, ela me disse algo que fez meu sangue gelar. "Eles não levam você de uma vez. Eles te quebram primeiro. Te confundem, te isolam, te fazem duvidar da própria mente, até que um dia você responde." Perguntei quem eram eles. Ela apenas balançou a cabeça chorando e murmurou: "A montanha não é só pedra. Ela guarda tudo o que entra, e não deixa nada sair inteiro." Antes que eu pudesse perguntar mais, ela se levantou abruptamente, como se tivesse ouvido algo atrás de mim. Seus olhos se arregalaram, seu rosto se contorceu em terror. E, então, ela correu, não para longe de mim, mas para dentro da neblina. Eu tentei segui-la, falhei. Em algum ponto, completamente exausto, com fome, frio e a mente à beira do colapso, eu desabei ao pé de uma árvore. Fechei os olhos. Foi quando ouvi, muito perto do meu ouvido, uma voz sussurrar: "Você também está atrasado." Eu não dormi. Eu não apaguei. Eu fui deixado. Quando acordei, ou quando dei por mim consciente novamente, estava deitado à beira da trilha principal, próximo à entrada do parque. Um grupo de resgate estava ao meu redor. Disseram que eu havia sido encontrado inconsciente, desidratado,
com sinais de exposição prolongada ao frio. Disseram que meu amigo Rafael estava desaparecido. Disseram que, oficialmente, eu fiquei apenas 48 horas perdido na mata. Mas isso é mentira, porque dentro do meu bolso havia algo que eu não tinha levado comigo: o caderno da mochila. E na última página havia uma nova frase, escrita com uma caligrafia que eu reconhecia como minha, mas que eu não lembrava de ter escrito. Eles agora sabem meu nome. Rafael nunca foi encontrado, nem a mulher, nem as pessoas cujos pertences eu vi espalhados pela floresta. E desde aquele dia, eu não consigo mais caminhar por lugares silenciosos sem sentir que estou sendo observado. Às vezes, à noite, quando tudo está quieto, eu ouço passos. Às vezes, ouço alguém me chamar pelo nome. E às vezes, a voz soa exatamente como a minha. Existe uma frase atribuída a H.P. Lovecraft que diz: a emoção mais antiga e forte da humanidade é o medo. E o mais antigo e forte tipo de medo é o medo do desconhecido. Mas eu aprendi algo pior. O desconhecido não precisa se esconder. Ele pode caminhar ao seu lado. Ele pode falar com a sua voz. Ele pode esperar pacientemente até que você responda. Se você um dia fizer uma trilha na Serra dos Órgãos e ouvir alguém te chamar, não responda. Não siga. Não olhe para trás. Porque algumas trilhas não levam a mirantes. Levam a lugares que não existem nos mapas. E talvez nem neste mundo. E agora me diga, você realmente acha que isso é só uma história? Já sentiu que alguém te observava no meio do silêncio? Tem certeza de que está sozinho agora? Comente o que você acha que realmente aconteceu. Se você acredita que isso foi real. E se quiser continuar ouvindo histórias que talvez nunca devessem ser contadas, inscreva-se no canal. Mas lembre-se, algumas vozes não gostam de ser ignoradas.